Queridos amigos, bem-vindos ao 19º vídeo dessa série. Aconteceu na história da igreja. Eu sou Renan, como disse, essa é a 19ª semana em que eu estou apresentando esse quadro aqui no canal Estandarte da Liberdade. Hoje vou mencionar alguns fatos históricos que completam aniversário do dia 7 ao 13 de maio. De hoje, sábado, 7, até a sexta-feira que vem, 13, né? Coisas interessantes, curiosidades, coisas que fazem a gente não só saber que isso aconteceu nesse dia, mas que muitas vezes fazem a gente pensar em um antes e um depois, né? Como tal coisa começou, como tal coisa terminou, como era antes disso, como passou a ser a partir desse momento, né? A gente vê que quando começou certas práticas na igreja que hoje já não existem mais, ou como começaram coisas que para a gente é muito óbvio, mas que em algum momento teve que começar, teve que ser explicado isso, justificado, enfim. E coisas que às vezes terminaram que para a gente seria impensável que em algum momento foi possível fazer isso, mas aconteceu, né? Então, infelizmente, esse vídeo de hoje tem um pouco menos de fatos, porque eu não encontrei algumas informações sobre alguns dias específicos, né? Mas, engraçado que maio tava um mês muito cheio de coisas, muito cheio de fatos. Mas essa semana, curiosamente, teve alguns dias que eu não encontrei nenhum. Mas vamos lá, nas outras semanas vai ter muito mais coisas, vocês vão ver muitas dedicações de templos. Se eu não me engano, maio é o mês que mais se dedicou templos, né? Ou pelo menos é um dos meses que mais se dedicou templos. E vamos passar para os fatos do dia 7. Dia 7 de maio foi feito um anúncio pela primeira presidência, né? Que a igreja passou a retirar dois fundos da lista de doações de ofertas. Vocês sabem que na lista tem dízimo, oferta de jejum e outras ofertas. E dentro dessas principais ofertas que tem ali listadas, tem o campo outros, onde a gente pode escrever alguma coisa a mais, né? Nem tudo está escrito ali, só as principais, né? As mais usadas. E no campo outros a gente pode mencionar essas outras áreas de oferta. E a igreja fez a seguinte declaração. Fez uma declaração que incluiu a seguinte frase: a generosidade dos membros da igreja e de outras pessoas proporcionou níveis suficientes de fundos doados para o Fundo Perpétuo de Educação e o Fundo Geral de Assistência ao Templo. O que é isso, né? O Fundo Perpétuo de Educação, a gente já viu algumas semanas atrás, quando isso começou, foi anunciado numa conferência geral que a igreja estabelecesse esse fundo com base em doações feitas pela igreja e por outras pessoas para financiar a educação superior de membros da igreja que não tivessem condições de pagar por isso, mas era um empréstimo, né? Eles teriam que devolver sem juros e em parcelas e só depois de formados. Esse Fundo Perpétuo de Educação, esse programa, passou por várias mudanças até hoje, né? Às vezes quando fazem alguma mudança, alguma regrinha, mas ele tem essa função geral. Não é que acabou. O que aconteceu aqui foi que a igreja deixou de pedir doações para esse fundo, porque já tinha dinheiro suficiente para mantê-lo por um bom tempo. Porque as pessoas doaram, esse fundo foi gasto para esse dinheiro foi gasto para a universidade das pessoas e outros iam pagando. Com as doações e os pagamentos de devoluções, acabou se tornando uma coisa cíclica. E o fundo conseguiu continuar funcionando com o deles que já tinha, né? Estava circulando com facilidade. Apesar de ter muita gente que deve, né? Mas ele tinha ainda uma sobra, assim, para uma gordurinha para queimar. E esse Fundo Geral de Assistência ao Templo, a gente ouve muito pouco falar disso. E é bom que a gente não saiba muito sobre isso, porque esse fundo foi criado pela igreja acho que nos anos 80 para ajudar membros da igreja a viajarem uma única vez na sua vida para um templo, desde que na região onde morassem seria impossível eles frequentarem um templo. Então, nessa época, a igreja começou a estabelecer templos em, em várias regiões do mundo, né? E pessoas de fora dos Estados Unidos e Canadá teriam muita dificuldade ainda assim de ir para um templo. Só tinha um na América do Sul, ou dois ou três na América do Sul, na Europa, e na África não tinha,
Enfim, na Ásia parece que tem primeiro no Japão, na Coreia, mas tem muitas pessoas que não iam passar a vida inteira, nunca iam ter condições de custear sua própria ida ao templo. A igreja criou esse Fundo Geral de Assistência ao Templo, né, para que essas pessoas pudessem ir ao templo ao menos uma vez. Até hoje ele existe, até hoje ele abençoa muitas pessoas que teriam que viajar, atravessar países, gastar muito dinheiro com alimentação, transporte e outros gastos. A igreja tem. Esse fundo está diminuindo o uso dele, né? Porque está cada vez mais fácil de ir ao templo. Mas ele ainda existe. Mas como eu disse, né? Ah, chegou uma hora que teve doações tão grandes que se acumulou dinheiro aí e não é mais necessário doar. Esses fundos ainda existem e eles funcionam. E a igreja passou a pedir que as pessoas que quisessem doar, doassem para os outros fundos, né? Como de ajuda humanitária, publicação de livro de Mórmon, construção de templos, etc. Tem o fundo missionário da igreja, né? Enfim. No dia 8 de maio, em 1834, o acampamento de Sião iniciou sua marcha de Newport, Ohio, ao condado de Clay, Missouri. O acampamento de Sião, ou de Israel, né, ele às vezes é mencionado de Sião, às vezes chamado de Israel, teve uma mudançazinha. Ele não iniciou aí a marcha total, né? Mas foi nesse momento que ele começou a marcha contínua ao condado de Clay, Missouri. Eu estudei sobre esse acampamento para aula no Instituto, do curso História dos Santos dos Últimos Dias. É um curso novo, pelo menos aqui em língua portuguesa, né? E foi muito interessante quando a gente viu isso na aula, né? Esse acampamento de Sião começou meio dividido, foi se unindo os grupos foram se unindo aos poucos. Enfim, teve muita confusão lá, umas coisas até chocantes, assustadoras, né? As péssimas condições de higiene que eles viviam, enfim. Foi uma prova muito grande para a fé desse pessoal. Dia 9 de maio. Veja, alguns dias não encontrei nenhum acontecimento. Para esse dia teve três. Em 1796, Lyman White nasceu. Ele foi membro do Quórum dos Doze, de 1841 a 1848. Em 1836, sabe o que aqui, gente? 40 anos depois, né? John Taylor e sua esposa foram batizados por Perley B. Pratt, né? John Taylor era muito jovem nessa época, acho que ele tinha 27 anos. E nesse mesmo dia, mas em 1898, nasceu Nathan Eldon Tanner, que esteve no Quórum dos Doze e na primeira presidência. É interessante que o presidente Tanner, ele antes de ser autoridade geral, ele era político. Ele foi membro da Assembleia Legislativa de Alberta, uma das províncias do Canadá. As províncias lá como se fossem os nossos estados. Ele, com um ano como membro da Assembleia, foi eleito presidente da Assembleia. Passou acho que 2 anos nesse cargo. Saiu porque foi nomeado ministro do governo da província de Alberta. É como se os nossos secretários do estado, né? Ele ocupou 3 ministérios, né, de terras, de mineração, de agricultura, enfim. Teve uns... Às vezes o nome eles mudavam, porque misturava, dividia, redividia, juntava, enfim. O governo de lá, igual o governo da Inglaterra, é meio dinâmico demais, né? E ele foi um político excepcional, pelo que o pessoal fala, né? Ele, com pouco tempo, foi logo chamado a liderar. E é interessante que ele foi chamado ao Quórum dos Doze e um ano depois ele já foi chamado para ser membro da primeira presidência. Ele era o membro júnior, o menor dos 12 membros do Quórum. E com um ano, quando o presidente David McKay foi chamado a ser presidente da igreja, ele foi escolhido para ser, foi chamado, né, para ser o segundo conselheiro. E passou só um ano, Quórum dos 12, né, passou o resto de sua vida na primeira presidência. Ele foi conselheiro de David McKay, Joseph Fielding Smith, perdão, Harold B. Lee e Spencer W. Kimball, até que faleceu, né? Foi ele que leu para a igreja a declaração oficial número 2 que nós temos do Trino Covelho, né? Falando sobre a revelação do sacerdócio.
estendendo o sacerdócio a todos os homens dignos da igreja e as bênçãos do templo a todos os membros dignos. Em 11 de maio, por aqui dia 10 porque eu não encontrei nada, tá? Se vocês souberem alguma coisa interessante assim, que aconteceu dia 10 de maio, me avisem, por favor, que eu vou gostar de saber. Vou acrescentar na minha lista. 11 de maio de 1966, a Colômbia foi dedicada para a pregação do Evangelho por Spencer W. Kimball. Ele era o membro do Quórum dos Doze e ele era o membro do Quórum dos Doze responsável pela América Latina. Desde essa época, acho que dos anos 50 ou 60, acho que foi 60, os membros do Quórum dos Doze dividiram o mundo em regiões e cada um supervisionava uma região. Eles tinham os assistentes do Quórum dos Doze e o primeiro Quórum dos 70 que auxiliavam nisso. Na verdade, o primeiro Conselho dos 70, que é o que hoje é a primeira presidência dos 70, né? Aqueles 7 presidentes. E o Spencer W. Kimball era o apóstolo responsável pela América Latina. Ele veio muito à América do Sul, dedicou muitos países, entre eles Colômbia. Ele fez isso no Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, na capital Bogotá. E hoje a Colômbia é um país onde a igreja é fortíssima. Tem esses 2 templos belíssimos, esse do centro aqui, Bogotá, que eu mencionei a dedicação dele em um vídeo anterior, e Barranquilla, que é o templo mais recente, né? O de Bogotá é de 99, o de Barranquilla é de 2018, dedicado pelo presidente Dilian Gaox, acompanhado por Ulisses Soares, né? E tudo começou, não começou aí, mas as bênçãos, né, grandes começaram com essa dedicação. No dia 13 de maio, não encontrei nada no dia 12, repito, se vocês souberem algo no dia 12 de maio, me avisem. 13 de maio. Além de ter sido fundado em 1905 o melhor time de futebol do mundo, o Sport Clube do Recife, foi fundado, foi assassinado, perdão, estou misturando as coisas aqui. Perlip Pratt, 1957, ele era membro do Quórum dos Doze, ele foi conhecido como o apóstolo Paulo do mormonismo, né, como o povo chamou na época, porque ele era o grande defensor das ideias, né, ele tentava explicar as doutrinas de uma forma racional, uma forma razoável, para as pessoas de fora, né? E defendia mesmo isso, publicando em jornais, tudo. Foi um grande missionário. E ele foi assassinado por esse homem aqui, Hector McLean, ex-marido de Eleanor Jane McComb, com quem Pratt havia casado. O que aconteceu foi o seguinte: ela era casada com esse Hector, e eles se separaram de fato, não fizeram um divórcio, porque ele abandonou ela e passou muitos anos sem ela ter notícia dele. E pela lei da época, isso não só lá nos Estados Unidos, na Califórnia, onde eles moravam, mas acho que em vários países do mundo, por causa da dificuldade de comunicação, de encontrar pessoas, etc., de identificação, né? É muito fácil você sumir, desaparecer, deixar os outros no prejuízo. Era permitido que a pessoa se casasse com outra como se tivesse sido divorciada, né? Porque o cara desapareceu e ela ficou livre desse compromisso com ele. Por isso, ela se casou com Perlip Pratt. Isso era algo aceitável, né? Na época. Só que depois Hector achou ele, se revoltou, acabou matando o Elder Pratt. Enfim, esses são os acontecimentos que eu encontrei para esta semana. Espero que tenham gostado disso. Compartilhem com as pessoas, curtam aqui, se inscrevam no canal e comentem. Eu gosto quando comentam, tem gente que a gente faz perguntas, faz sugestões, eu adoro isso. Eu erro algumas vezes, eu dei uma informação algumas semanas atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, que eu vou corrigir, acho que na semana que vem, porque eu sei que às vezes a gente vê uma coisa, acha que aquilo é. A gente tem uma interpretação, depois a gente consegue ver outros fatos e ter uma outra visão daquilo. Então a gente vai aperfeiçoando. Eu vou encontrando cada vez mais informações, né? E sempre eu vou informando aqui algo, né? Eu já informei uma vez quando eu errei, na semana seguinte eu corrigi. Enfim, espero que tenham gostado. Muito obrigado por acompanhar. E eu desejo um ótimo final de semana para vocês, um ótimo dia. E até a próxima.